Boa noite, boa noite. Boa noite, musas. Estamos dando início à nossa segunda live do mês de março. Vou chamar a minha convidada aqui. Vou chamar aqui minha convidada, que é a doutora Ana Dias. Ela vai bater um papo sobre como a autoestima pode afetar na nossa sexualidade. Acredito que entrou. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu expulsar um cachorrinho daqui. Vai. Seja bem-vinda. Obrigada. Assim a gente se conhece, né? A gente não conseguiu se conhecer ao vivo. Não se conheceu ao vivo, se conhece agora, né? Pois é. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade por vir aqui conversar com a gente, mostrar um pouco desse universo para as nossas musas aqui. Esse universo que tem tanto tabu ainda, mas que aos pouquinhos a gente vai conseguindo desmistificar. Tomara. O objetivo é esse, né? Essa semana passada o pessoal da Pós... Peraí, o pessoal da Pós estava conversando sobre isso, né? Como existe aí um tabu que envolve muito, né? Terapia sexual, falar sobre sexo, né? E estava todo mundo até bem chateado com isso, né? Eu falei, a gente não tem que ficar chateado, a gente tem que ser assim, a virada de chave na vida das pessoas, né? Normalizar essas situações, né? Porque se você não vai falar com um terapeuta, você vai falar com quem, né? Com quem ele realmente vai conseguir te orientar de uma maneira adequada. Então, é assim, é passinho, né? Devagar e sempre, né? Sem grandes ansiedades. Eu costumo falar aqui que a gente não é preparada para falar sobre isso, né? Porque quando a gente vai crescendo, para os meninos é super natural falar sobre sexo, falar sobre o corpo, eles vão se conhecendo desde muito crianças, né? E vai havendo esse acompanhamento na adolescência e na fase adulta. Pra gente não, pra gente tudo é mais escondido. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai parecendo, a gente vai entendendo que sexo é uma coisa feia que tem que ser escondida. E falar sobre isso é uma agressão, uma coisa muito absurda, né? Mas eu ainda... Eu vejo isso... Eu ainda tenho a sensação que, apesar de a gente ver essa diferença grande, né, entre mulheres e homens, eu vejo que os homens aprendem com a informação muito errada, né? Ainda é muito filme pornô, é muita pornografia. Agora a gente não tem mais esse acesso tanto à revista, né? Mas se você tem site, né, OnlyFans aí, Xvideo, você tem tantas outras coisas, e na verdade quando você tem uma parceria, né, aquilo não funciona exatamente daquele jeito. Aí que começam a acontecer as grandes questões, né? Então, assim, é óbvio que eles têm, né? A liberdade está aí, né? O pai botando a cama de casal no quarto do filho e a filha continuando com o de solteiro. O menino pode voltar a qualquer hora, mulheres não. Mas eu acho que as coisas são desencontradas sexualmente para ambos, só que de maneiras diferentes, né? Questões diferentes, né? Mas quem sabe? Né? Vamos aí, hoje eu falei isso, nós que somos mãe de meninos, então a gente tem que ensinar, tipo, desde levantar a tampa da privada, ajudar em casa, lavar louça e essas coisas. Então a gente vai sendo uma mudança, né? A mudança que a gente quer que aconteça. E que a gente precisa fazer com que aconteça. Exatamente, né? Precisa fazer isso. Isso, inclusive, com relação às meninas. A gente precisa educar as meninas para a vida e para ter uma vida saudável, né? Sim, e saber. E sexo é saúde. Isso, e para elas entenderem o que é uma vida saudável, o que é uma vida feliz e o que é uma satisfação. Porque se você não entende do assunto, você
você aprendeu de uma maneira totalmente inadequada, né? Aprendeu ali com conversar com as amigas clandestinamente. Você vai achar que aquilo ali é o normal, mas não é esse o normal, não. Aquilo ali não é o normal. Você também tem que sair satisfeito de uma relação, seja ela sexual ou não, né? E aí, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre como a autoestima ela afeta na nossa sexualidade, na sexualidade feminina. Eu quis trazer esse tema porque eu aqui trato de estética íntima, então eu tenho muitos pacientes com relatos de não terem uma relação sexual mais saudável com o parceiro, ou fazerem sexo sem vontade, ou simplesmente não fazerem mais porque não se sentem à vontade com o seu corpo. E eu vejo que esse não se sentir mais à vontade não vem de um incômodo, uma manchinha que apareceu agora. São coisas que vão trazendo uma insatisfação durante muito tempo e que chega a afetar já a parte emocional. Isso. Né? E automaticamente vai afetando outras áreas da vida delas. É interessante que a gente consegue desmembrar muitas pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que sempre foram as insatisfeitas, né, com a sua imagem, né? Nunca gostei muito da minha imagem, eu sempre fui a tampinha, eu sempre fui a magricela alta, eu sempre fui isso. E tem aquelas pessoas que têm justamente o clique que é totalmente diferente. Tá aí a maternidade para provar isso pra gente, né? Quando você se torna mãe, a sua face começa a se transforma totalmente, né? A gente tem aquela parte da queda do cabelo, a minha barriga já não fica legal, o meu peito que já era aqui, agora já começa a ficar caído, né? E como é que eu me relaciono, né? Como é que eu posso viver isso, né? Ficar nu, né? Ficar pelado. A gente entende que a maioria das pessoas hoje em dia não é que nem nossos avós, né? Que era ali no lençol, tudo mais. Então, assim, até a dificuldade de você se despir. Então, você começa a ter aquele sexo evitativo. Você não quer transar, porque você não quer ter que se expor, né? Então, assim, a gente percebe muito isso nas pessoas. E eu acho isso muito engraçado, porque na maioria das vezes, quando você tem uma parceria, a parceria não está nem vendo a sua celulite. Isso é coisa da gente, né? A gente que tem essa questão de achar que nossa, tá vendo ali o meu peito tá ali caído, o meu peito, sei lá o quê. Esse final de semana, eu não gostei. Antes que as pessoas falem assim, a Ana vai dizer que gostou. Eu já, assim, gente, por favor, eu também sou uma pessoa, eu também tenho o direito de não gostar. Então, eu assisti a segunda temporada do Sex Life 2. E ela justamente tem esse questionamento, que ela é casada há muito tempo, né? Foi casada há muito tempo, e de repente ela se separa e começa a se relacionar com uma outra pessoa, e ela fala, eu nunca mais fiquei nua na frente de uma outra pessoa, eu não sei se eu consigo tirar a roupa, agora eu já tive filho, meu peito não é igual. Essa parte eu achei muito interessante, porque realmente deve rolar muito esses pensamentos por aí, né? E como é que a gente faz isso se modificar para que você não viva em frustração? Rola, e é tão comum isso rolar, que você está falando agora, eu lembrei de uma paciente que eu atendi em dezembro, ela já estava separada, acho que em torno de 12 anos, que era mais ou menos a idade da filha, ela separou logo depois que a bebê nasceu, e ela teve, nesses 12 anos, ela teve dois encontros, e aí ela teve relação sexual. E depois desse segundo encontro, ela não conseguiu mais ter relação sexual porque ela começou a se achar frouxa, né? Ela teve flatos vaginais e ela não conseguiu mais ter relação com ninguém por conta disso. E passou-se 5, 6 anos e ela sem ter uma relação sexual por conta disso, porque ela achava que a pessoa não iria aceitar e ela sentia vergonha desse momento que ela teve. E existe tratamento para isso, só que não é tão divulgado. Então, as pessoas, elas têm um incômodo e elas acham que aquele incômodo vai ser para a vida toda, que ela não pode resolver, não vai conseguir resolver. E falta, acredito também, que informações sobre essa gama de procedimentos que a gente tem, tanto na estética quanto na fisioterapia, nos consultórios ginecológicos também, que hoje tem uma grande quantidade de ginecologistas que trabalham com a parte estética, né, com essa parte de harmonização e de tratamento para musculatura vaginal, que isso tem solução. E eu fico pensando,
na hora eu fiquei assustada, porque eu falei assim, gente, uma mulher tão bonita, uma mulher linda, alta, loura, com os olhos verdes, um corpo lindo, e há 6 anos sem se relacionar com ninguém por vergonha. Não, então, aí entram várias questões, né? É muito difícil a gente falar de pessoas, né? Pelo menos para mim, pessoas que, óbvio, não são minhas pacientes, eu não conheço, mas o que eu acho interessante é qual seria a dificuldade dessa pessoa procurar uma ajuda, né? Porque às vezes essas pessoas, elas ficam sofrendo em silêncio, né? É o silêncio, né? Isso me incomoda, é uma coisa passível de resolver, mas eu não procuro, eu não vou ali no meu ginecologista para falar disso, eu não vou ali me relacionar com alguém, perguntar para uma amiga, como é que eu vou fazer, né? Porque quem eu vou procurar? Eu falo assim, não, vai procurar fisioterapia pélvica, vai procurar estética vaginal, mas antes de mais nada, ela precisa descobrir se a questão dela é real essa. Será que às vezes ela tem essa flacidez? Será que não é uma ideia, às vezes, criada? A gente tem muitas coisas. Será que uma ideia criada ali? Não, já que eu já tive 2 filhos por parto normal, agora ali cortaram, não é mais igual, e às vezes não é essa a questão. Então, assim, eu acho que a pessoa aprender a falar aquilo que está deixando ela com medo, né? Deixar ela com um certo temor, é importante, é um aprendizado para a vida, né? Para a gente aprender a se relacionar. Não é só no sexo, é na vida profissional, na vida pessoal, como um todo. Então, o que eu acho interessante nas pessoas, por quê? Qual é essa limitação de procurar ajuda, né? O Bruno está falando aqui que eu acredito que seja isso mesmo, Bruno, o medo do julgamento. Então, mas olha só, eu vou concordar com você, eu também acho que pode ser o medo de julgamento, mas olha só, vocês vão ver se eu estou errada. Toda vez que eu não bebo, né? Eu sou chatinha, não bebo nada alcoólico, mas eu vivo em barzinho com meus amigos, essas coisas todas. Sou meio careta, né? E agora que eu não estou bebendo refrigerante, minha vida social piorou muito, né? Porque eu só vou pro barzinho para beber água. É complicado, né? Se nem o refrigerante está indo... Nossa, tá difícil, né? A minha autoestima estava mexida, tá vendo? Então eu não estava gostando do meu corpo, comecei a correr atrás. Eu fui correr atrás. Então, assim, toda vez que eu estou sentada num lugar, né, e agora meus ouvidos, eles estão assim, aquele ouvido de tuberculoso, né? Eu tô ali, não tô nem querendo, tô querendo só ter vida social, mas automaticamente meu ouvido se direciona para as conversas. Por que as pessoas sentam numa mesa de bar, no trabalho, numa festinha, elas estão falando sobre sexo, sobre suas questões sexuais, pegando conselho e alternativa para as pessoas que não são habilitadas para isso. Essas pessoas não vão julgá-la porque amigos julgam demais. Colegas, fala aí para o seu colega que trabalha se você está sem transar. As coisas, atrocidades que você vai ouvir, entendeu? Então, eu acho interessante que a gente banaliza um pouquinho o sexo, assim, sabe? Então, e a busca por opções. Então, você vai para qualquer lugar, você fala disso, fala do seu desconforto, mas você não vai no terapeuta, você não vai no ginecologista. Eu sou ginecologista, gente. E acontece isso comigo, é assim. Fiz lá uma consulta, 1h30. Quando eu falo, tchau, até a próxima, você já... Mas eu tinha uma coisinha, aí ela vai e fala daquela coisinha, entendeu? Então, assim, eu vou julgá-la, logo eu, entendeu? O amiguinho ali não vai, mas eu vou. Então, não sei se é só o medo do julgamento, não. Eu não sei, eu ainda estou tentando decifrar essa charadinha aí, mas não sei se é isso. Eu estava, na semana passada, eu tive um encontro, uma live com uma nutricionista, a doutora Chayane, e a gente falou muito sobre a questão da gente da mulher, que ela tem uma necessidade, parece que é uma necessidade de se deixar para depois. De tudo é mais importante, tudo o que acontece na vida em torno dela é mais importante do que ela mesma, do que a saúde física, emocional e psicológica dela. Então, tudo vai vindo na frente. E a gente vai se deixando para depois, e às vezes uma coisa que era um grão de areia se torna uma montanha. Uhum. Né? E isso é uma das possibilidades também que acontece.
eu tenho uma amiga que ela trabalha, ela é ginecologista também, né? Que minhas amigas ginecologistas, elas foram, cada uma foi seguindo uma área, né? E recentemente eu estava fazendo esse desabafo com ela, né? Que eu achava que quando eu fiz a pós em terapia sexual, eu fiz 2 pós, gente. Eu fui assim, a empolgada do negócio, fiz 2 pós, uma imersão, isso, aquilo, blá, 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 catatal de livros. Eu achava que eu ia bombar, sabe? Eu ia ser a Ana Canosa do pedaço, eu ia ser a de sucesso, né? A Cátia Damasceno, e as coisas não aconteceram exatamente assim, me deu uma certa frustração, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo de errado. E a minha amiga, ela estava me dando umas sugestões. Só que ela, na verdade, a especialidade dela, ela é ginecologista, mas ela trabalha com videolaparoscopia focada em endometriose. E aí eu falei para ela, que estava conversando com ela, eu falei assim, Michele, é totalmente diferente, porque você é uma dor física, né? Nós somos uma dor na alma. Né? Quem tem questões sexuais é uma dor, não estou falando do vaginismo, né? Mas assim, eu estou sem transar, eu estou sem desejo, não sei o que está acontecendo com o meu casamento, isso tudo, não é uma coisa física, né? É meio que na alma, né? É emocional mesmo, né? Então a pessoa meio que empurra para debaixo do tapete. E eu acho interessante que eu vejo as pessoas se cuidando de diversas maneiras. Eu vou cuidar, vou estar com a minha sobrancelha em dia, com a minha unha em dia, eu vou estar, de repente, malhando com o personal, mas essa parte eu vou deixando, até que, às vezes, que eu vejo, quando a pessoa vai buscar ajuda, a coisa já virou sei lá, uma tsunami que fica bem mais difícil o resgate, às vezes, daquela relação, né? Então, assim, eu acho que é mais do que isso, as pessoas não estão só se deixando para depois, não. Elas têm um pouco de medo, vergonha, receio, sabe? Então, é o sexo como tabu ainda, sabe? É o sexo, a questão do sexo, falar do sexo, procurar ajuda sobre isso. É muito bom a gente falar sobre o glamour, né? Nossa, minha vizinha ali, ó, 5 vezes na semana, e eu, né, uma vez por mês, eu sou o ET, né, mas eu trabalho, eu faço pós, eu faço mestrado, tenho 5 filhos, e essa comparação é muito ruim, eu acho que isso mexe muito com as pessoas. Então, eu acho que as pessoas tinham que mais se individualizar na vida. A gente recebeu aqui na caixinha de uma seguidora, ela colocou, tem 50 anos e já faz tempo que eu não tenho relação. No início eu sentia dor, agora já não sinto vontade. Tem como melhorar isso? Hoje eu sou praticamente amiga do meu marido e isso me deixa muito triste. Sim, eu entendi a pergunta dela, que na verdade ali são várias, engraçado, num textinho, eu não sei se as pessoas analisam que ali tem várias questões, né? Porque ainda bem que a visão dela é justamente sobre esse casamento. Você não viu ela citando eu quero me separar, ou eu vou, sei lá, vou contratar um gogoboy, a questão dela não é essa, esse resgate dessa relação, né? E talvez, assim, e eu vou te dizer, 50 anos avisa pra ela que ela é uma garotinha, tá? As meninas de 50 são mais jovens. Eu tô com 50 anos ano que vem, eu tô no auge da minha adolescência tardia, não vem? A Cláudia Raia não teve um bebê agora com 50 anos? Pois é, 55, né? Ela tem 55 anos. Então, assim, eu acho que a questão da dor é super tranquilo resolver, né? Primeiro que a gente vai entender por que dor é essa, por que está doendo, fazer esse encontro dessa relação. Eu brinco que as pessoas têm que voltar a namorar, né? A gente antigamente, né? Eu falo a gente, né, gente? Eu tive uma educação daquelas que um dia eu conto essa história para vocês. Mas, assim, o que era proibido, né? A gente ficava ali na sala, ou com o irmão mais velho, ou com nossos pais. Então, quando tinha uma oportunidade, era mão aqui, mão acolá. Só que hoje a gente não tem mais isso. É uma liberdade muito maior, né? E a gente acaba tendo essa rotina, essa liberdade dentro de uma relação, dentro de um casamento. Então, assim, as pessoas têm que resgatar essa urgência de estar junto, essa vontade de transar. Talvez a questão dela da dor, não sei, né? A gente, óbvio, eu como ginecologista pediria dosagem hormonal, pediria várias avaliações. Só que eu queria ver quanto ela está preparada para que ela seja penetrada. Às vezes ela não tá ali, mas ela não está sendo estimulada da maneira adequada, entendeu? Ela não está excitada, aquilo já vira aquele marasmo, aquele sexo na cama, né? Você tá ali numa, lavei louça, cuidei de filho, fiz isso, fiz aquilo, agora eu vou deitar ali. Mais uma tarefa, né? Como mais uma tarefa que eu tenho que realizar durante o dia.
Você imaginou 20 anos de você viver? Não tem como, né? Então, eu acho que tem como melhorar. Sempre tem, né? Sempre tem. Só que, o que acontece aí? É uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer, o confronto, né? Como você vai falar para aquela pessoa que você não está mais com desejo por ela, que você está sendo desconfortável quando vocês transam, você está olhando para ela como um amigo? Como é que você fala isso? Você está disposto a, de repente, você falar isso e a pessoa falar, então tudo bem, beleza, estou indo embora, ou, então você ouviu vários, né, desaforos, pode acontecer, o problema é seu, você é frígida, isso tudo também pode acontecer. Então a gente tem que treinar o como eu vou falar com essa pessoa. Eu não posso falar, fale assim com ele, que eu não conheço ele, né? Mas eu acho que ela pode, sim, às vezes treinar, como a gente pode se reencontrar, gente. Vai tomar um banho junto, sabe? Vai se analisando para ver quando é que você quer ter esse contato, essa penetração. E se você realmente, quando ela vai acontecer, se você está pronta. Partiu daí, foi tudo perfeito. Não, ele me estimulou direitinho, a gente agora comprou até uns brinquedinhos, a gente tá, mas mesmo assim, eu ainda estou desconfortável. Vai uma avaliação do ginecologista, entendeu? De uma fisioterapia, para ver o que pode ali estar acontecendo. Que o doutor César colocou com relação à dor, né? Sim. Pode existir uma dor física, como também uma psicossomática. Sim, sim. E a memória, né? A memória da dor, né? Tipo, aconteceu alguma coisa ali que, de alguma maneira, aquela penetração foi desconfortável. Eu nunca mais vou querer ter aquela relação, porque eu vou ficar com aquela memória que aquilo me causou um desconforto. Eu vou querer reproduzir aquilo? Não vou. Entendeu? Então vai ficando esquecido. E eu vejo que tem uma dificuldade muito grande da gente falar com o nosso parceiro. E sexo é uma coisa tão íntima, que se a gente não consegue falar sobre isso com quem a gente pratica, a gente vai falar com quem? Exatamente. Com quem? Pois é, a falta. E acho que essa falta, esse mistério, né? Por que acontece isso? Parece que quanto mais as pessoas, quanto mais tempo que elas estão juntas, parece que essa incapacidade de dialogar cada vez vai diminuindo, né? A gente fica querendo brincar de mágico, né? Adivinha o que eu estou sentindo, adivinha o que eu estou pensando, né? E ninguém é obrigado. Né? Vamos combinar que é muito mais fácil eu chegar, eu estou sentindo isso, eu tenho essa necessidade, o que eu posso fazer para que as coisas melhorem, né? Então, assim, realmente, mas eu acho que a gente foi educado assim, né? Todo mundo foi educado assim. Eu acho que o homem como provedor, que se ele está trabalhando, ele está gerindo as questões, a mulher está cuidando da casa, parece que está tudo bem. E o resto, hoje as mulheres estão querendo muito mais sexo com prazer, porque não é aquele sexo chato. É o sexo prazeroso. E aí? Eu vejo também uma cobrança muito grande que a mulher faz em cima do parceiro. Eu costumo perguntar nas avaliações, quando tem esse tipo de incômodo que elas relatam, se elas se conhecem. Porque se eu não conheço o meu corpo, se eu não consigo me dar prazer, se eu não entendo o que me dá prazer, como que eu vou cobrar que o outro me dê prazer? Será que o problema está no seu parceiro que não está te dando prazer? Ou você não conhece o seu corpo o suficiente para ensinar ele como você sente prazer? Exatamente. Né? Exatamente. Eu brinco que as pessoas são múmias paralíticas, né? Tipo assim, são os extremos. Eu usava múmia paralítica, mas agora eu uso também que eu tenho a manobrista, né? Não, mais para a direita, mais para a esquerda. Isso também é muito ruim, né? Mas as pessoas, elas realmente não se conhecem. Não se conhecem. E hoje o universo para isso, para a gente se conhecer, a gente está fantástico por aí, né? Se você fosse falar sobre vibradores, deve ter 50 mil por aí, né? Você tem suas mãos, né? É muita variedade. Nossa, é muita coisa. Vamos combinar, não, nenhum deles os melhores não são tão baratos assim. Cara, você tem sua mão. Entendeu? Você tem ali seu chuveiro. Então, vai nessa jornada, é tão prazeroso, é tão gostoso. A gente faz muito em terapia sexual uma coisa chamada foco sensorial, né? Que, na verdade, você não pode tocar na genitália, né? Mamas, bumbum, vagina ou pênis não são tocados. Para justamente você descobrir outras áreas que vão te causar sensações. E a gente tem diversas áreas. Às vezes, uma mão na nuca, uma mão nas costas, isso é muito prazeroso. E as pessoas precisam descobrir isso. E é gostoso descobrir sozinho e gostoso descobrir
descobrir a dois. Mas isso, essa parte da terapia, ela é feita, ela é feita na terapia de casal ou terapia individual? O foco sensorial que você está perguntando? Eu faço, porque o foco, na verdade, para individual, eu não faço foco sensorial, porque o foco sensorial, a gente usa assim, o casal, inicialmente eles estão vestidos, que eu falo, com lingerie, né? Ou ela está com sutiã e calcinha, e ele com sunga, né? Cueca, e aí você usa isso. Uma hora ele faz nela, e você tem uns bonequinhos, eu não tenho como mostrar aqui, mas tem até na minha página, que parece aqueles bonequinhos que a gente colava roupinha antigamente, para justamente a pessoa assinalar as áreas que deram prazer e as áreas que foram aversivas. A gente brinca aqui que nem introdução alimentar de criança. Você tem que rejeitar 3 vezes aquele estímulo para você dizer que aquilo realmente é ruim. Porque hoje eu posso não ter gostado daquilo, não estou num bom dia, mas de repente vou testar aquilo ao longo da semana e vou gostar. Entendeu? Então eu falo assim, mesmo que a pessoa não tenha curtido muito, eu detesto que mexa na minha barriga. Será que semana que vem você vai continuar detestando? Então a gente faz isso, tenta 3 vezes para depois a gente dizer se foi realmente aversivo ou não. E você vai descobrindo outras áreas de prazer, entendeu? Vamos lá, uma pergunta aqui. Você acha que a idealização do corpo perfeito acaba se afastando a gente do próprio corpo? Acho que sim. E eu acho isso interessante. Acho. Pois é. Porque quem é que tem um corpo perfeito, né? Eu não sei, né? Eu não sei o que as pessoas chamam exatamente de corpo perfeito. Eu brinco que até tem essa arte de saber elogiar. Volta e me fala assim, tá gatinha, hein, Ana? Eu detesto que fale que eu tô bonita ou gatinha, gente, não tenho problemas com isso. Mas, sabe, me chamar de inteligente é uma coisa do outro mundo. Então, assim, eu não sei por que as pessoas têm tanta necessidade com essa coisa tão externa. Tô falando que a gente não tem que se cuidar, não. Tá? Pelo amor de Deus, amanhã vai aparecer todo mundo aqui cheio de cascalho no dedo, nada disso, gente. Mas assim, nada, não precisa ser aquela coisa compulsiva, exagerada. Né? Vamos cuidar do nosso emocional, vamos cuidar da nossa saúde física, como um todo, porque o envelhecimento vai acontecer. Ele vai acontecer, né? E eu acho que envelhecer é uma dádiva, né? Então vai acontecer para mim, vai acontecer para você, vai aparecer o cabelinho branco, a pele vai ficar um pouquinho pior, vai acontecer isso tudo. E aí, você é só isso? Será que a gente é só isso? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas podem querer, nossa, eu gosto de me cuidar. Legal, eu também gosto. Você é mentirosa se eu falar para vocês que não. Mas, assim, eu gosto tanto de outras coisas. Eu gosto de saber conversar sobre livro, eu gosto de experimentar atividades novas, e por aí vai. E eu vou galgando meu envelhecimento com a minha saúde mental em dia. Porque eu sei que eu vou envelhecer. E o que eu vou fazer sobre isso? O problema é quando a gente não entende isso e acha que é só isso, né? Eu não sou mais atraente porque eu estou mais velha. Eu não sou mais atraente porque eu sou flácida, ou porque eu já perdi massa muscular, ou porque eu estou acima do peso. Eu acho que existe muito essa distorção de imagem. A gente não se enxerga. A verdade é que a gente tem uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho e se enxergar de dentro para fora, né? Por isso que eu falo. Às vezes isso é aprendizado. Eu falo isso para uma amiga que é minha vizinha. Eu falei para ela, quando eu for famosa, você vai bater na minha porta para te ajudar. Eu não vou te ajudar, porque todas as dicas que eu dou para ela não faz. A gente tem que aprender a se elogiar. Sério mesmo, a gente tem que aprender a se elogiar. Gente, é um divisor de águas na nossa vida. Às vezes, eu brinco nelas, debocham muito de mim, que às vezes eu boto, todo mundo tira foto junto, e eu falo, a mais bonita sou eu. Ou, nossa, às vezes eu saio, tô me arrumando e falo assim, nossa, você tá ali. A gente tem que saber fazer isso. A gente precisa, e é legal você fazer isso, porque se eu me sabotar, se eu começar a achar que eu sou, nossa, minha barriga tá assim, nossa, eu tô assim, isso aqui. Gente, que pessoa eu sou? Tá entendendo? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente usa muito em terapia, que é a espelhoterapia, né? Que é isso mesmo, você se olhar no espelho, você pode se olhar vestido, ou então depois você começa a se olhar tirando cada vez uma pecinha de roupa, e você se elogiar, você focar nos seus pontos fortes. Todo mundo tem um. Sim.
Também. E aí, entrando nessa parte da gente não se ver da forma que realmente a gente é, além da aparência física, né? A gente começa a achar que o outro também só enxerga aquilo que a gente enxerga. Exatamente. Que ele não vê além daquilo, né? E que ele volta de novo. Aquilo, porque às vezes aquela pessoa não está buscando aquilo. A pessoa quer saber, quer alguém que quer conversar sobre livro, sobre série, que fale de viagem, tenha projeto, e você está ali achando que só o abdômen tanquinho é que vai estar ok. E não é por aí. Né? Essa que é a questão. É isso aí, Bruno. A gente cresce vendo a princesa da Disney, os super-heróis, e a gente acha que isso é o normal, que é isso que a gente vai ter na vida, né? Só que quantas pessoas que estão aí com um corpo incrível, se entupindo de anabolizante, com uma péssima alimentação, se a gente for ver, pedir um exame de sangue, estão com as taxas todas lascadas, e tá só com o corpo bonito, por dentro... Tá estragado. Eu usar esse termo. Mas não é? Eu também não sei que é saúde, né? Eu acho que a gente tem que buscar, acima de tudo, a nossa saúde, porque o resto, sem saúde, você não tem mais nada, né? Então, assim, eu acho que as pessoas façam atividade física, sim, sabe? Mas mentaliza isso. Eu tenho que estar saudável, eu tenho que envelhecer conseguindo amarrar meu sapato. E é isso. Entendeu? Eu não quero participar do desfile da Playboy, do OnlyFans, médica gostosinha com 80 anos. Não tenho o menor nem perfil para isso, né? Ó, tá uma paciente minha aqui, a Miriam, eu vou te pegar quando tu vier aqui, que ela tá dizendo que ela tá gordinha. Tá gordinha nada! Tá gordinha nada! Da imagem tá vendo? Ficou ruim para você. A distorção. Olha a distorção. Porque eu dou uns pega nela de vez em quando elas começam a se auto-sabotar. A nossa mente faz isso, né? Fica se auto-sabotando o tempo todo, mas tem que dar uns pega nela para elas voltarem para a realidade, saírem dessa caixinha louca que elas estão. Senão nada funciona. Senão nada que a gente faz em consultório funciona, porque a mente vai trabalhando contra o que a gente está fazendo no corpo. Sim, exatamente. E a mente manda em tudo. Sim, aí começa a virar um ciclo vicioso, né? Aí eu tô achando isso, começo a ficar mais ansiosa, começo a comer mais. Nossa, aí agora tô comendo mais, aí agora que eu tô no loop de engordar mesmo, nossa, minha autoestima já era e acabou. Aí começa naquele ciclo, eu vou tomar um remedinho aqui, vou jogar uma enzima aqui, não tenho tempo para malhar, vou tomar uma sibutramina, porque isso aí eu seco rápido, e aí só vai piorando a questão da saúde mesmo. Exatamente. E vai ficando com a mente mais perturbada, né? Exatamente. E essa questão do corpo, da distorção, eu lembro quando eu fui uma adolescente que eu era muito magra, só tinha peito e cabelo. Que saudade, né, por sinal, desse tempo que eu pegava uma gripe e emagrecia 10 quilos. Eu tô gripada, amanhã com certeza eu já engordei 2. Não podia me dar o luxo de pegar uma gripe, porque senão as minhas roupas não cabiam. A minha madrasta é costureira e todas as minhas roupas tinham pence, todas as minhas roupas tinham que ser consertadas. Ai. Porque nada cabia. Ô, saudade! Saudade não. Era um graveto. Eu acho engraçado. Na faculdade era globeleza, né? Eu era autona, né? Alta, magra, bundão, então isso tudo. E depois, ainda mais, depois de mil coisas, ainda mais depois de filho, isso mudou totalmente, né? E outro dia uma pessoa citou isso, falou assim, não, a Ana Flávia chegava aqui no hospital, a gente não conseguia não olhar, porque ela era muito bonita, gostosa. Aí eu falei, pera lá, eu continuo sendo bonita e gostosa. Se você não acha, questão sua. Eu continuo me achando. É um problema seu, né, mesmo? Não é um problema seu. Logo eu vou me achar feia? Pelo amor de Deus, nem pensar. Pelo amor de Deus. Não mesmo. Aí eu
naquela época, eu tinha essa ilusão de que as meninas que eram as gostosonas, as globelezas, elas eram muito melhores no sexo que eu. Que eu era, não ia conseguir dar prazer, porque eu era meio estranha. Da minha concepção. E hoje eu fico vendo, gente, que loucura! Eu com 18 anos me achando feia. Pois é, né? Olha que triste. Que triste. Eu acho realmente é triste. É muito triste. Eu acho isso muito triste. Eu tenho uma professora, eu fiz pós, né, de terapia sexual e agora eu estou fazendo um curso de terapia cognitiva sexual. E aí, outro dia, minha professora perguntou se eu não tinha interesse em fazer um trabalho por causa de uma caixinha que ela botou e eu fiz um comentário, né? E você imagina, não estou, gente, tirando farinha para o meu lado, nem para isso, aquilo. Como é que é essa coisa, né, de se sentir bonito, de se sentir feio para a mulher negra, né? Hoje você tem várias referências de mulheres bonitas negras, né? Tá aí Beyoncé, fulana de tal, Rihanna, mas eu tenho 48 anos. No meu tempo, não tinha ninguém. Não tinha exatamente ninguém como uma referência, né? Não tinha lá grandes tratamentos para cabelo, era meio que o Eneu. Hoje a gente tem aí a Thaís Araújo, linda, tem que é referência aí para um monte. Né? Então, assim, e aí eu conto essa história, né? Às vezes eu falo isso com meu filho, eu não sou bonita, eu acho você lindo. Aí eu conto para ele que antigamente, na minha rua, né, teve uma votação, né, que era para definir quem eram as meninas feias. E fizeram um troféu. E fizeram um troféu para mim e para minha irmã, que a gente ganhou como as garotas mais feias do bairro. E eu fico imaginando aquilo, né? Eu só tenho lembrança até aí, né? Eu não tenho mais do que isso. E eu fico imaginando que falta de acolhimento, porque eu, Ana Flávia, isso acontece com um filho meu, eu vou pegar essas crianças, no mínimo vou sair, gente, desculpa, mas eu vou sair por aí dando chute neles, no mínimo, né? Vou chamar os pais. Mas assim, a gente não teve acolhimento nenhum, né? A gente ficou se sentindo muito inferiorizada, muito menosprezada, a gente se sentiu realmente muito mal, tanto que a gente demorou muitos séculos para ter relacionamentos, né, amorosos, né? Mas não teve acolhimento dos meus pais. Meus pais, minha mãe não vai falar, que isso? Vocês não são as mais feias do bairro? Que isso? Vocês são bonitas? Não teve isso, né? Então, eu acho que eu carreguei isso na minha mente, como a menina que era feia, por muito tempo. Então, eu fico imaginando como é complicado, né, certas situações de como a gente se enxerga, né? E que momento vai se dar essa virada de chave? Você vai começar a se sentir bonita, você vai começar a se sentir interessante, que a sua autoestima vai estar ok, sabe? Quando é que acontece, né? E o que a gente pode fazer para ajudar justamente essas pessoas, né? Provar que elas vão ter ali, se elas quiserem, achar o ponto positivo delas. Sim. E achar um ponto positivo é quando a gente não se enxerga, é que é muito difícil. E aí eu acho que entra a questão da terapia. Acho que a gente precisa normalizar que terapia é normal e é necessário. Eu acho que terapia é necessário para todo mundo. Tá todo mundo bem surtado. Coisa de maluco, né? Coisa de doido. As pessoas não vão rir de você se você estiver fazendo. Olha, gente, eu acho assim, você começa ali a falar na terapia sobre o seu café da manhã e quando você vai ver, você está lá na sua infância, sabe? Eu acho isso fantástico, como a gente vai desmembrando coisinhas que você nem nunca tinha notado e pode ser o start de todos os problemas que você está vivenciando nessa fase adulta. Então, eu acho realmente que as pessoas tinham que se despir desse preconceito, saber realmente que nossa terapia é um divisor de águas na vida. A gente vê aqui na clínica, eu trabalho numa clínica de fisioterapia, e a gente trabalha com o físio aqui, que é o Dr. César, ele está aqui na live, ele trabalha muito com a questão da dor, né? E o que a gente vê é que tem dores. Tem pacientes que têm dores, a dor está ali, é física, mas são dores que foram emocionais durante muitos anos e se tornaram dores físicas. Tem um fisioterapeuta que eu acompanho aqui na rede também, que ele é aí do Rio de Janeiro, o Dr. Sérgio Henrique, ele trabalha com terapia da dor também, e ele tem uma questão, um programa
Neurorama, que é DNA das emoções, e na forma de trabalho dele, ele relaciona as dores físicas a dores emocionais. Por exemplo, a dor no ombro é relacionada a algum trauma na infância que você teve, por exemplo, de não poder falar. Eu, quando era criança, eu chorava muito e tinha sempre alguém que falava que eu tinha que engolir o choro. Nossa, isso é horrível, né? Sempre horrível. Tinha alguém que falava que eu tinha que engolir o choro. E aí eu fui numa consulta com ele, reclamando de uma dor no meu ombro que não passava. Era uma dor constante, que para mim já era uma dor crônica. Eu fazia tratamento aqui na clínica, com as terapias que a gente tem, mas não era uma dor exatamente física. E depois que eu tratei com ele, eu fiz um atendimento com ele. Um atendimento. Eu nunca mais senti aquela dor. Pois é. Nunca mais senti o choro. Imagina quando isso afeta a parte, né, sexual das pessoas, né? Como isso funciona, né? Você desmembrar realmente que aquela dor ali não é física, né? É toda uma questão mental, né? Toda uma questão de vivências, né? De crenças que foram ali embutidas, inseridas na vida daquela pessoa. É um trabalho árduo, né? Eu acho que terapia é uma coisa fantástica, só que o que às vezes talvez seja uma das dificuldades que eu percebo nas pessoas. O ser humano não é muito paciente, né? Então, as soluções rápidas, né? Acha que é como se você estivesse ali com enxaqueca. Não é? Quero ali, mas se você falar, não, olha, às vezes vai demorar 3 meses, a 6 meses, é um trabalho, a gente tem que ser... Nossa Senhora, a evasão é alta, sabe? As pessoas querem solução agora. Para cá. E não só na terapia. Eu trato muito de questões de manchas, a questão do escurecimento íntimo, que é um incômodo muito grande. Eu moro numa região de praia, então isso incomoda bastante. Mulheres deixam de ir à praia porque não se sentem confortáveis em colocar um biquíni. Mas acha que a gente vai fazer uma aplicação e a pele vai voltar a ser como uma pele de bebê. Sendo que quando a gente era bebê, a gente usava pomada de assadura, que tinha um teor hidratante. Uhum. Então, a pele tinha uma hidratação. A gente parou de usar fralda, parou de usar pomada de assadura, nunca mais a gente passou um óleo de coco na pepeca. Sim. Sim, fica totalmente aí tem 30 anos de ressecamento e acha que uma sessão de um protocolo, de um tratamento, ela vai solucionar o problema de uma vida? Mesma coisa, uma sessão de terapia vai resolver o problema de uma vida inteira? Como, né? E eu acho que ninguém... Assim, na verdade, a gente tem que ser a resistência, né? Aprender... Eu não faço questão... Eu falo assim, um dos meus maiores prazeres nessa vida, né? É deitar ali no meu travesseirinho e dormir tranquila. Então, assim, sabendo que eu falei a verdade, que eu tentei ajudar, que eu fiz meu papel. Então, assim, eu não minto, né? Para ganhar paciente ou para chegar a enganar alguém, falar, não, eu vou enrolando essa pessoa e nunca vou dar... Nossa, eu já atendi gente que eu dei alta no mesmo dia, entendeu? Eu não tenho essa necessidade. Eu preciso ali realmente dormir tranquila. Então, acho que a gente tem que ser resistência, a gente tem que continuar sendo honesta. Vou continuar falando que é um processo, que leva tempo e tudo mais. É o Bruno se despediu com o Flamengo. Não vou perder, fala pra ele. Perde seu tempo não, Bruno. Fica aqui. De novo! Vai lá pra assistir ele, perder de novo! É que eu sou vascaíno, o vascaíno tá que nem pinto no lixo, ganhando do Flamengo no domingo, né? O vascaíno, ultimamente, anda ficando feliz com o mínimo de coisa. Pois é, Ai, ai. Mas né? É interessante, né? Eu acho os casos interessantes. E eu estava pensando nisso outro dia, que eu falei assim, cara, você vai atender pessoas, né? E a pessoa chega e fala assim, mas o meu problema você vai resolver em quantas sessões, né? Como se fosse mãe de Ná, né? Vou resolver tô vendo aqui 3.
Não é, infelizmente não é. Uma bolinha de cristal ali, joguei um tarô, deu aqui, saiu a carta do mago. Eu acho que em 4 sessões a gente resolve. Pois é, e não é um processo, mas eu acho que é um processo delicioso, sinceramente, né? É um processo. As pessoas acham que terapia sexual ela funciona só, estou vivendo um problema. Não, às vezes você precisa descobrir mais sobre você, né? Como viver de maneira plena a sua sexualidade. Não precisa você ter parceria para isso, né? Você pode muito bem ser você com você mesmo. Então é muito gostoso. Ser plena com você mesmo. Exatamente. Né? Entrega. E aqui, uma das perguntas que vieram também é como que funciona a questão da terapia sexual. Se ela é um tratamento psicológico, como que se dá isso? Então, eu te ligo uma consulta? Não, então, a gente, na verdade, a terapia sexual, ela pode durar numa consulta só, tem questões que as pessoas podem resolver em uma consulta, né? Assim como, mas o normal, normalmente não é o que a gente vê, né? Então, normal, mas não é que nem psicologia. Você vê que as pessoas, às vezes, são psicólogos, tô aí, faço terapia, já tem 3, 4 anos. Não existe terapia sexual, tá, gente? Normalmente, terapia sexual, ela vai de 30 dias, no máximo 6 meses. Se, na verdade, você não conseguir ajudar o correto, a gente está falando pessoas corretas, tá? Então, pessoas corretas, se não conseguir estar ajudando aquele paciente, o ideal é ela passar para um coleguinha. De repente, aquele outro coleguinha vai conseguir ajudar mais. Mas lembrando que o que é você ajudar uma pessoa? Eu falo que é que nem um jogo de futebol. Eu jogo a bola, o outro corre no campo e por aí vai, até que a gente faça um golaço. É assim que funciona a terapia sexual. Não adianta eu chegar para você e falar, olha, eu gostaria que você fizesse esse exercício. Vamos lá, né? Vamos falar, já que a gente falou da espelhoterapia, que você pudesse pelo menos 3 vezes na semana, escolhesse um horário tranquilo, e você fizesse esse exercício de se olhar no espelho, se elogiar, se admirar, focar nos seus pontos positivos. Aí a pessoa volta, né? A consulta terapia 1 vez por semana. A pessoa volta, e aí, como é que foi a sua sensação? Como é que foi? Não tive tempo. Não tive tempo, minha vida tá horrível, nada melhorou. Né? Tá, então vamos tentar mais um pouquinho esse exercício? Vamos fazer esse exercício? Aí você vai... Olha, eu vou te explicar novamente. Aí, novamente, a pessoa volta na consulta. Doutora, eu achei tão trabalhoso fazer isso, que eu tive tanta coisa para fazer. Não vai ter resultado. É uma parceria, entendeu? Então, eu preciso trabalhar de te indicar alguma coisa e você precisa fazer. Então, funciona exatamente assim. Acaba que tudo dentro de um tratamento, ele tem coisas que são parecidas, né? Um tratamento, por exemplo, de clareamento, eu não consigo tratar o paciente só quando ele vem na clínica 1 vez por semana, ou de 15 em 15 dias. Ele precisa melhorar a alimentação dele, ele precisa fazer o uso do home care, que são os produtos que são utilizados para ele fazer a manutenção do tratamento em casa. Então, se ele não tem tempo... Você está fazendo a sessão de clareamento, seu paciente vai para a praia? Como? Pois é. Então, o clareamento que não deu certo, que deu problema, foi você que não respeitou as orientações do terapeuta. Exatamente isso. Né? Exatamente. A adesão. Como em qualquer terapia, a adesão é de suma importância para o resultado efetivo. Não tem como a gente tratar ver o paciente 1 vez por semana e ele achar que somente aquilo vai resolver. Mesma coisa eu ir para academia 1 vez por semana e o restante da semana eu... não, mas eu fui à academia essa semana. Sim, até a terapia sexual é construída a partir disso, né? Você vai para casa com um deverzinho de casa e você tem que se comprometer a fazer. Então, assim, é essa relação que você vai ter com o seu terapeuta, né? Então, essa é uma das questões que já me fez uma vez dispensar uma pessoa. E eu fui muito honesta, porque assim, gente, assim, todo mundo tem vida, né? Ninguém é um robô. Então, assim, eu também tenho um filho pequeno, eu também quero ter vida eu já ia falar sexual, aí olha só o ato falho, né? É porque é muito importante. Eu ia falar social, mas embolou um cadinho. Mas, então assim, poxa, eu sento aqui na minha mesa, fico pensando naquela pessoa, né? Fico montando a dinâmica dela. E aí ela chega, ela nunca faz.
né? Olha que sensação de fracasso e frustração que eu fico, né? Então, assim, foi uma das questões que tem no meu contrato, a dispensa realmente do paciente. Eu já acabei dispensando uma pessoa, expliquei, talvez não era o momento dela, e acabei falando que no momento que a vida dela fosse melhor, ela poderia voltar a me procurar, ou se ela se sentisse mais à vontade, poderia indicar outra pessoa. Mas assim, a gente estava ali há 2 meses e nada, ela nunca tinha feito nada, nada. Você sabe o que é nada? Era nada. Nada, é muito triste isso, né? E você não consegue avançar, né? Pois é. O milagre caiu do céu. Pois é. Não dá só pra gente chorar que nem bebê, né? A gente tem que saber qual é a questão, qual é o problema e vamos batalhar por uma resolução. Somos adultos. Então, assim, eu acho que ali tinha não sei se era uma resistência, realmente eu não sei, eu não valorizava. Às vezes as pessoas, elas acham, eu acho isso interessante, que a gente tem que ser igual a todo mundo. Eu, Ana Flávia, posso achar que sexo é interessante, a Ju ali pode também achar, a Michelle acha que é fantástico, o doutor César maravilhoso. Mas e aí? E a Miriam? De repente a Miriam tá ótima assistindo só série, comendo batata frita e conversando com os amigos. E aí? Ela é um ET? Não, tá tudo bem. Esse autoconhecimento é importante. Talvez as pessoas não saibam que aquilo não tem valor para ela, não tem importância, mas elas ficam querendo se encaixar, se enquadrar e ficam tentando se inserir no contexto. Aí o negócio não funciona, o negócio não acontece. É. E aí, como que a gente consegue melhorar a nossa autoestima para ter uma vida sexual, uma sexualidade mais plena, feliz? Como que a gente consegue isso? Porque até agora a gente só falou como que a autoestima afeta na sexualidade. E como que a gente consegue melhorar isso? Porque nem sempre quando a gente se acha bonita, a nossa sexualidade está ok. Sim, exatamente. Não, necessariamente isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer exatamente nada. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte: somos pessoas individuais. Talvez o que eu precise, será que vai ser o que você vai precisar? Né? Não necessariamente. As pessoas precisam exatamente de coisas diferentes. Então, eu acho que as pessoas precisam fazer uma coisinha que às vezes é meio doloroso, é meio desconfortável, mas lá na frente ela vai ver um resultado, um autoconhecimento. Se eu me conhecer, eu vou começar a conseguir trilhar um caminho que você vai conseguir melhorar a sua autoestima e ter uma vida sexual plena. Gente, eu para transar, meu nome é Ana Flávia, tenho 48 anos, eu para transar, eu tenho que estar super bem depilada. Tá, vai fazer sua sessão de depilação, mas será que todo mundo vai precisar da mesma coisa? Então, eu acho assim, se conheçam, sabe? Gente, se conheçam, se descubram, leiam, comprem livros, descubram o que excita vocês, o que atrai vocês, descubram as suas próprias necessidades, entendeu? E descubram quais são os seus valores, né? Eu gosto de andar de coque, tudo bem. Eu gosto de ter esse cabelo curto, e aí, tudo bem. Então, como a gente pode fazer? Né? A Miriam, olha, quando a Miriam foi, você pega ela, que ela fica rindo, aí eu olho e eu tô tendo vontade de rir também. Eu fico pensando o que ela não está pensando. Depois você me conta, por favor. Não sei se ela tá rindo de mim, para mim ou comigo, né? Ou das situações em que ela se enquadra, né? Tem esse detalhe. Pois é, né? Então, eu acho interessante. Gente, a prática de exercício físico é uma coisa fantástica. E não estou falando que exercício físico é para vocês virarem crossfiteiros, tá? Beleza? Quem quiser virar. Mas exercício físico, às vezes, é uma caminhada, é uma hidroginástica, para você melhorar até seu desempenho com você. Você se olhar, você vai vendo uma transformação. É uma dança. Exatamente. Eu não suporto academia, não gosto de academia, mas amo dançar. Eu também gosto. Então, a ideia é buscar exercícios, atividades físicas que você sinta prazer. Porque aí você vai ter prazer em continuar aquilo e aquilo vai virar uma rotina, uma constância. E a partir do momento que a gente tem uma constância, a gente tem um bem-estar realmente efetivo na nossa questão física, né? Exatamente.
né? E tudo, né? Você se transforma, você vai se sentir melhor, mais bonita, você consegue ter mais resistência para fazer as coisas do dia a dia e terminar a noite de uma maneira diferente e por aí. Então, o exercício físico, para mim, é indo top de linha. Eu acho, mentira, eu boto o autoconhecimento primeiro, tá? E segundo, vem o exercício físico, sem dúvida. E eu acho que a gente tem que aprender a parar de se criticar e falar tantas coisas negativas sobre a gente, sabe? É óbvio, gente, que a gente às vezes não está no melhor dia. Hoje eu estou aqui ranhuda, rouca, dor de garganta, tudo mais, mas passei meu batom, passei meu delineador. Novamente te agradeço por estar aqui com a gente. Mas não é. Tipo assim... Eu acho que hoje, um dia tão especial, né? Que a gente comemora aí o Dia Internacional da Mulher. Durante todo o mês de março eu convidei algumas pessoas e eu queria muito que você estivesse aqui hoje para falar um pouco com a gente da sua experiência e esse assunto que eu acho que é muito fechado ainda e a gente não consegue mergulhar de forma tão ativa e tão natural. Exatamente. Então acho que hoje era o dia assim que realmente eu precisava falar sobre isso. Certo, também acho. Eu acho interessante porque essa coisa da mulher entender que ela também merece ter prazer, né? E se você tiver prazer na vida, não adianta você viver frustrado, desgostoso, tudo mais. Se você está assim, você não vai ter prazer sexual. As coisas andam juntas, né? Elas se tangenciam. Então, é ideal que se você começar a adotar prazeres na vida, você vai conseguir levar esse prazer para a cama. Então, eu acho isso muito legal. Então, assim, fica o autoconhecimento, o exercício, e vamos nos elogiar mais, entendeu? E, se possível, elogie o amiguinho também, sabe? Seja positivo com aquele amigo. Não precisa ficar mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho horror dessas mensagens de zap toda hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Mas é muito legal você falar, nossa, essa cor ficou legal em você. Nossa, você pediu elogia, né? Vamos ser sororidade, né? Vamos ser mais empáticos com o outro. Ninguém precisa ficar falando, você engordou? Não é isso, né? Então, vamos exaltar mais o ser humano, né? Isso é muito legal. Às vezes a pessoa está precisando justamente daquele abracinho, daquele apoio, daquela palavra, para dar ali o up dela, né? Então, isso é muito interessante. Então, é melhor nem falar nada. Porque, se você não vai falar alguma coisa que vai elevar, não fale. Exatamente, né? Então, mas é difícil, né? As pessoas têm essa dificuldade, né? Né? Ainda mais quando se trata de aparência, né? Não é isso, né? Alguma coisa, você tá achando você mais gordinha, né? Tipo assim, as pessoas têm esse mau hábito, essa falta de educação. Então, eu acho que isso deve ser um treino, né? Mas eu também acho que se a gente se ama, se a gente se gosta, e principalmente se a gente se aceita, pode falar o que quiser que a gente a gente está blindado, sabe? Não afeta a gente. Então, acho que essa também é a autoaceitação, né? Eu faço uma mentoria para mulheres empresárias da estética e a campanha desse mês de março, em comemoração ao mês da mulher, Ninguém segura uma mulher segura. E é realmente isso, quando a gente está segura de si, segura dos nossos sentimentos, segura da nossa imagem, podem falar o que quiser e podem apontar e criticar, que a gente não se deixa abater. Isso não tem significado para a gente, né? Então, a gente precisa aprender a se aceitar e se afirmar como tal também. Eu não preciso da aprovação do coleguinha do lado para me sentir bonita, para fazer alguma coisa, para me sentir inteligente, para ir buscar o que eu quero, o que eu acho que tenha que ser. Eu preciso só me sentir segura para isso. Sim, exatamente. Mas eu acho que toda uma vida as pessoas sofrem processo, né, Ju? Eu sempre usei o cabelo alisado. Eu tive vários processos de cabelo, né? Era permanente, aí depois eu comecei a usar ele alisado, até que eu decidi que meu cabelo ia ser crespo, ficar crespo, ele ficou. E toda vez que eu ia numa entrevista de emprego, minha mãe sempre perguntava, você não vai com esse cabelo mesmo? É assim que você vai usar o seu cabelo, né? E eu achava aquilo uma atrocidade. Porque eu falei assim, gente, mas é o meu cabelo.
Não é? Eu vou com o que é, né? Se o meu cabelo vai definir se eu posso ou não estar naquele emprego, aquele emprego não serve para mim. É exatamente assim. Então, assim, eu acho que é isso. É meu autoconhecimento e a capacidade agora de não ser blindada desses comentários. Eu até vi uns stories que você fez, acho que foi semana passada, de um filme. Eu assisti esse filme e o filme é incrível, né? Não estou lembrando o nome do filme agora, mas é uma mulher, ela era uma... Acho que ela... Felicidade por um Ela filho. trabalhava numa empresa grande e quando ela parou de alisar o cabelo, cortou o cabelo, todo mundo achava um absurdo. O marido falava, você vai com o cabelo assim? Exatamente. Porque é toda uma desconstrução do que a gente vive, né? Na adolescência, eu cismava que eu tinha que ter o cabelo liso. E meu cabelo nunca foi cacheado, nem nunca foi liso. Então, eu alisava, o cabelo não alisava. Eu tentava cachear, o cabelo não cacheava. E isso durante muitos anos. Eu usei o cabelo só de um tamanho, eu não deixava o cabelo crescer, porque eu achava que eu ficava horrível com aquele cabelo. E eu vivia de cabelo preso. Eu vivia de cabelo preso. Para tudo. Eu ia trabalhar de cabelo preso, eu saía de cabelo preso. Era a coisa mais difícil alguém me ver de cabelo solto. Até conseguir tirar... acaba sendo um preconceito com a gente mesmo. E uma questão que meio que a sociedade impõe através de tudo que tem, né? Eu trabalhei muitos anos com evento. E evento era uma coisa extremamente cansativa. Eu tinha que estar com o cabelo escovado e maquiada. Escovada e maquiada. E aquilo, com o tempo, foi me deixando tão saturada. Não quero mais fazer. Primeiro que eu não quero mais usar maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. É uma coisa que eu não gosto. Pesa meu rosto, eu me sinto cansada. Eu uso num evento uma coisa que eu tenho que tirar uma foto. Mas ter que ir à praia de maquiagem. Às vezes eu fazia evento na praia, tinha que usar maquiagem na praia. Aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava. Uma necessidade que a sociedade tem de impor certos padrões, tanto como empresa, como as pessoas normalmente do nosso convívio. Elas impõem padrões e a gente vai se moldando ali naqueles padrões e daqui a pouco a gente já não sabe nem mais quem a gente é. E se nem o nosso cabelo a gente pode escolher, né? Se você não trabalha com alimentação, que aí eu acho que a pessoa tem que estar com a toquinha, né? E em outros... As pessoas tinham que ter direito mais à liberdade, mas não tem. Né? As pessoas simplesmente não entendem que elas deveriam ter, né? Por que eu não posso ter o cabelo assim, cacheado? Por que meu cabelo tem que ser liso? Por quê? Sabe, me explica. Eu acho interessante, meu pai, né? Pra vocês verem, né? Mãe e pai problemáticos. Ele reclamava muito de batom. Porque ele fala, né, eu sou negra, né? Então a boca grande, ele fala assim, tá parecendo um farol. E eu acho interessante que eu sou apaixonada por batom, né? Então, assim, hoje em dia todo mundo faz preenchimento de lábio para ter justamente o lábio maior. E isso na minha infância e na adolescência era uma coisa horrível. Eu tentava esconder aquilo, né? Então, é triste. E hoje todo mundo aí gastando fortunas de ácido hialurônico na boca para ficar com bocão. É a vingança. Hoje todo mundo quer ter um bocão. Pois é, né? Então a gente falou disso, né? Que é o exercício, o autoconhecimento, o exercício. E as pessoas também entenderem a trabalhar com expectativas, né? Quando eu engravidei, eu tive filho. Mas eu fui uma das últimas amigas a ter filho, né? E os filhos das minhas amigas... Nem me fala. Nem me fala. Os filhos delas dormiam a noite toda, mamavam isso, aquilo, blá, caiu ali em coma profundo, dormiam.
Meu filho nunca foi essa criança. Era de hora em hora ali, mamando, 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 mamando. E eu fiquei um período muito frustrada. Porque eu falava, maternidade é isso? Eu achava pior do que plantão, porque assim, eu nunca tinha uma pausa, né? Era aquela constância, né? Mas pô, eu trabalhei umas expectativas em cima do que as pessoas estavam vivendo. Eu não pensei no que eu poderia vivenciar. Então, na verdade, eu acho que as pessoas têm que parar um pouquinho e ter expectativas mais realistas, né? Tipo, o que eu posso ter dentro do meu padrão financeiro, social, de relacionamento, para eu trabalhar minha autoestima e poder ter essa sexualidade que eu quero ter. E não ficar vivenciando a da minha vizinha, do meu coleguinha. Isso é muito importante. Entender as suas expectativas. Porque às vezes nem é verdade, né? Às vezes nem. Né, gente? O coleguinha às vezes mente muito, o Instagram mente muito, né? Então, cuidado com isso. Exagera muito. Exatamente, né? Então, hoje, assim, com a quantidade de filtros que a gente tem no Instagram, todo mundo é muito bonito. Pois é, né? Você encontra na rua, nem reconhece aquela pessoa, né? Nem cumprimenta, né? É exatamente isso, né? Então, assim, eu acho que entender bastante dessas expectativas que eu estou alimentando, para justamente eu acabe não virando minha própria inimiga. Eu acho que tem que ser assim, vai acontecer assim. Eu acho que se eu entrar na academia a partir de amanhã e fizer 3 vezes na semana, daqui a 1 mês eu estou com o corpo da Sabrina Sato e aí não acontece, olha, é o ciclo de frustração que eu estou me colocando. Né? Então é bem interessante isso também, tomar cuidado com expectativas. E por essa busca incansável da perfeição, gente, ninguém é. Ninguém é perfeito, tá todo mundo aí vivendo uma demanda, entendeu? Todo mundo tem uma questão. Pode ter certeza que até o gato do gato, a gata da gata, vai reclamar ali da unha encravada, de alguma coisa que não vá, né? Então busca você viver a sua vida da maneira que você pode viver, tenta viver com excelência, né? Eu vou tentar viver dentro do contexto que eu tenho, filho, eu tenho pouco dinheiro para sair, e aí, o que a gente pode criar um contexto de excelência para que eu possa ter minha autoestima ok, para que eu possa juntar isso com a minha sexualidade? Você vai encontrar o caminho. Muito obrigada, doutora Ana. Gostei muito do nosso bate-papo. Acho que as musas que estão presentes aqui, os musos também, porque participaram bastante. Eu acho muito, muito importante mesmo a gente conversar sobre isso. Quero convidar a senhora novamente para vir, para estar aqui com a gente e falar um pouco sobre orgasmo, que foi o tema da sua palestra aqui em Rio das Ostras. Infelizmente eu não pude comparecer, mas eu preciso conversar sobre isso. Não, pode deixar. Pode deixar. Ainda tem um projeto de voltar aí para Rio das Ostras. Aliás, eu vou voltar, né? Acho que em abril eu estou aí de novo. E eu quero fazer isso. É uma ideia que eu tenho, né? De fazer algo chamado de autoconhecimento. E que as pessoas possam falar sobre libido, sobre orgasmo, sobre excitação. E o que eu já tenho pensado nas estratégias de como juntar um grupo grande, né? Mulheres, casais e homens, para a gente conseguir fazer essa troca. Eu acho legal. Então, pode deixar que já a gente se encontra. Tá ótimo. Novamente, muito obrigada. Para as musas que estão aqui, obrigada pela participação de vocês. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu dou um bom dia para vocês de novo. Tá bom. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá, desculpa aí o ranho, assim, a gripe, o estado gripal. Espero que tenha dado para entender pelo menos um pouquinho, né? Tudo foi muito tranquilo. A voz pode estar sendo sofrida aí para você, mas a gente conseguiu te ouvir bem. Queria que você deixasse aqui para a gente como que se a gente consegue entrar em contato direto com você, se você faz consulta online, como que funciona. De repente elas estão interessadas em conhecer um pouco mais sobre a terapia sexual, sobre sexologia. Fica à vontade para falar um pouquinho aí como que elas conseguem te encontrar. Então, eu tenho o Instagram, né, que é o anadias.sexóloga, e eu faço... na verdade, eu comecei a fazer a consulta online porque eu achava que me permitia atender... Você é de Rio das Ostras?
uma outra pode ser de Minas Gerais, então amplia muito esse espaço de atendimento, né? Eu queria ampliar isso, porque eu achava importante. Mas normalmente quem é do Rio de Janeiro e as pessoas, eu prefiro um presencial, eu também atendo presencial, então é só mesmo marcar pelo Instagram, pelo link da página, que cai diretamente no meu Zap. Acaba sendo no meu Zap mesmo. Às vezes, quando eu não atendo, eu acabo, porque agora eu tenho uma secretária que ela acaba fazendo, anotando telefone, dados, tudo mais, e aí eu acabo entrando em contato com as pessoas. Mas é pelo link da página do Instagram mesmo. Vocês são bem-vindos. Se vocês puderem dar uma força na página, encaminhar para os amigos, eu vou adorar. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Até a próxima. Marque mais, tá Vai bom? descansar, cuidar da voz, que eu acho que eu exagerei um pouco, que o papo ia ser 30, 40 minutos, já está quase uma hora. É sempre. A minha palestra ia durar 1 hora, durou 2h30. Para quem gosta de falar e gosta do que trabalha, acaba que a gente vai se embrenhando em vários assuntos, além do que a gente se propôs, né? Exatamente. Tá bom, meu bem? Tá ótimo, um beijo. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima, tchau. Tchau.